no início desse ano, Deus começou a me falar acerca de consagração. Eu tenho descoberto algumas coisas na palavra de Deus que tem desafiado meu coração nessa direção. O jejum, ele não muda Deus, mas ele nos muda. O jejum não torna Deus mais misericordioso ou bondoso, mas ele te torna mais sensível ao Espírito Santo e à voz do Senhor. O jejum remove as imundícias da carne, mortifica, é a expressão que usa, mortifica os feitos da carne. Então, irmãos, eu queria só animar os irmãos nesse aspecto, porque no aspecto da consagração, a gente vê pessoas que se consagraram a Deus, pessoas que foram consagradas por Deus desde o ventre, como no caso de Sansão, mães que consagraram filhos, como no caso de Ana, mãe de Samuel, que diz: Deus, eu sou estéril, eu queria te oferecer um filho, mas eu não tenho como oferecer. Mas se o Senhor me der, eu lhe ofereço. Eu devolvo, eu entrego de volta para servir ao Senhor todos os dias da vida. Era o voto do Nazireu. Então, descobri que nós podemos consagrar tempo, que é o jejum propriamente dito. Você não vai encontrar no Novo Testamento um mandamento para jejuar. Você vai encontrar mandamentos como amai, perdoai, mas jejuai não. Mas se espera que se jejua. Jesus disse: e quando jejuardes? Se espera de um cristão jejum. Jesus jejuou, seus discípulos jejuaram. Então você encontra isso largamente na Escritura. E essa, irmãos, tem sido uma prática que nós precisamos retomar o nosso coração. Amém? Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje é uma palavra que eu ministrei aos solteiros no sítio da igreja, num retiro em 2015. Eu me lembro que naquela ocasião eu tinha preparado uma palavra ao longo da semana que falava acerca de serviço, de pregação do Evangelho, de serviço aos irmãos. E quando na quinta-feira eu tinha terminado, já era madrugada, quando eu estava terminando a meditação, veio muito claro no meu coração uma impressão muito forte da parte do Senhor, dizendo assim: não é essa a palavra que eu tenho para esse final de semana. E no momento eu fiquei muito impactado, primeiro porque era ali Deus testificando o meu coração. E no segundo momento eu fiquei num apuro muito grande, que eu falei: bem, eu não tenho mais nada, era isso aqui. Então o que o Senhor deseja que seja falado? E Deus trouxe muito claro no meu coração de que Ele queria que eu falasse acerca de voltar ao primeiro amor. E Deus disse assim: olha, como é que você quer que os jovens trabalhem se eles não me amam como amavam antes? E eu preciso que você fale sobre isso. E no meu coração, eu já ouvi algumas ministrações nessa direção, e eu pensei: Deus, voltar a falar desse assunto é um assunto tão comum, e o que eu vou falar acerca desse assunto? E eu fiquei ali mais algum tempo meditando, e algumas impressões que Deus trouxe ao meu espírito, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus, quando perguntado sobre o maior dos mandamentos, sobre o que era o mais importante, o que contava mesmo, e ele faz um resumão de toda a Escritura dizendo: amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, um amor intenso, um amor total. E ele diz: e o próximo como a ti mesmo. Texto de Coríntios, se eu não me engano, 16, 21, diz assim: aquele que não ama o Senhor Jesus seja anátema. O que não ama o Senhor Jesus seja anátema, abominável, seja maldito. Essa é a expressão. E eu comecei a entender que a perda do primeiro amor, então não era algo muito, vamos dizer assim, algo banal, mas algo muito importante na nossa fé. E algo que a Escritura, o texto que nós vamos ler, fala que a perda do primeiro amor, ela é pecado. E ela não é um ato de descaso ou de abandono, mas é um ato voluntário da nossa parte. São as nossas escolhas.
E eu fiquei muito assustado ao ver isso, e eu percebi o quanto que é importante, então, trazer essa palavra aos irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu queria começar, irmãos, dizendo o que é o primeiro amor. E essa definição do que é o primeiro amor é uma definição minha, que eu achei mais própria do que é o primeiro amor. O primeiro amor é um fogo de grande intensidade em nosso coração, que coloca Jesus acima de todas as coisas. O primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso coração, que coloca Jesus acima de todas as coisas. E eu queria te perguntar: Jesus ainda está acima de todas as coisas do seu coração? Você ainda tem um fogo intenso no seu coração por Jesus? Você ama Jesus hoje, conforme nos dias da sua conversão? Como naquele dia você se dispôs a renunciar todas as coisas? Tudo era o reino de Deus, o foco era Cristo. No seu coração você ainda tem esse fogo? Jesus, ele dá uma exemplificada na parábola em Mateus 13:44, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando, ou movido de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ele ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. E eu quero te perguntar: você tem tido alegria em desfrutar do reino de Deus? Em desfrutar da presença do Senhor? Em desfrutar da palavra de Deus? Em ter práticas na sua vida, como o jejum? Você ainda tem desejo de santificação? Seu coração queima por santificação? Por consagração ao Senhor? Estas duas características de alguém que renuncia, alguém que tem alegria ao achar o reino, que tem alegria na renúncia para desfrutar do seu achado, elas são evidentes de quem teve um encontro real com Jesus. E esse desfrutar tem a ver com a nossa vida no dia a dia. Como anda a sua alegria por estar no reino de Deus? Você tem desejo de congregar? O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, esse edifício, essa casa, essa construção não é a casa de Deus. Mas eu quero te dizer que todos os domingos eu tenho o desejo de estar com os irmãos, de poder adorar o Senhor junto com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos, de gastar a minha primeira meia hora desse encontro conversando, batendo papo, ouvindo os irmãos. Minha alma tem sede de Deus, e tem sede de comunhão, tem sede de adorar a Deus junto com vocês.
Eu tenho sede no meu coração de ser orientado pela palavra de Deus juntos. De quando os irmãos pegam o microfone e me orientam com a palavra, seja um dos companheiros, sejam os próprios irmãos. Eu queria te perguntar se isso está no seu coração. Mas, irmãos, o reino de Deus não é só uma alegria inicial. Na parábola do semeador, a Bíblia diz que, lá em Mateus 13:20, que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o primeiro amor, ele não é só essa alegria, mas o primeiro amor, ele é uma profunda resposta a Cristo, que nos leva a buscar o Senhor com intensidade e paixão. Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante de provações, eles permanecem cheios desta alegria e desta paixão. O texto de Atos 5, versículos 40 e 41, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, havia um fogo tão intenso que até sofrer por causa do nome de Jesus era uma alegria. E eu me pergunto se nos nossos dias você está animado a sofrer por causa do nome de Jesus. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nós devotamos de todo o nosso ser a Ele. Nós abrimos mão de tudo por causa do nome de Jesus. E eu queria te perguntar, você se lembra disso? O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma, com todas as nossas forças e entendimento. Esse primeiro amor nos leva intensamente à fé. E isso, amados, aconteceu na primeira igreja primitiva. O texto de Atos 2, 41 a 47 diz assim: então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto de casa em casa, a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, aqui nós temos um modelo de igreja e de vida cristã que nós precisamos de almejar no nosso coração. Que cabe a mim e a você resgatar isso no nosso dia a dia. Os relatos de Atos dos Apóstolos revelam uma igreja cheia de paixão e fervor. Continuando nesse mesmo capítulo, no versículo 32 a 35, diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Este amor, esse primeiro amor, ele nos leva à prática de buscarmos intensamente ao Senhor. Aliás, vale a pena ressaltar que tem um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante do que qualquer outra pessoa ou coisa. Nós precisamos de ter um anseio por ele, a tal ponto de dizer que nada mais importa. O ser humano, amados, ele foi criado para poder buscar a Deus.
não há outro sentido à nossa vida senão ser buscar comunhão e estar na presença de Deus. Paulo, ele descreve isso em Atos 17, 24 a 27, quando ele diz, Atos 17, 24 a 27, quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Está falando de Adão. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que Ele não está longe de nós. A declaração aqui, amados, ela é muito específica. O homem foi criado e estabelecido nessa terra para buscar a Deus. Ainda que em cegueira espiritual, nós o fizéssemos tateando, o homem deveria buscar a Deus. E esse texto, ele afirma que Deus deseja ser achado por nós. Fato com que Paulo afirma, ele não está longe de cada um. Amados, esse primeiro amor também significa que nós precisamos trabalhar para Deus. Aliás, só um único texto ainda falando sobre a forma de buscar a Deus. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, nós precisamos de empenhar nessa busca todo o nosso coração. Nós precisamos de buscar a Deus com todo o nosso ser. O problema é que nós, às vezes, queremos buscar a Deus de uma forma rasa, superficial, sem expectativa de que Deus pode vir. E o texto aqui sugere o seguinte, que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo, amém? Este amor também faz com que trabalhemos para Deus. Jesus relacionou este amor com as obras, quando disse a Pedro que se ele o amasse, deveria pastorear o seu rebanho. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo nos constrange a não vivermos mais para nós e sim para Ele. Esse texto é 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14 e 15, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, o texto bíblico afirma que há um constrangimento na parte daquele que é convertido a Cristo, a trabalhar para Deus. Um constrangimento que vem da revelação de que se um morreu, que se Cristo morreu, eu também agora sou convidado a trabalhar para Ele. Quando eu olho para esse texto, amados, o texto diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Amados, eu tenho visto que muitos de nós passaram a viver para suas próprias conquistas e sonhos. Não estão constrangidos pelo amor a Cristo. Não são impulsionados a trabalhar para Cristo por amor. Estão vivendo, usufruindo, às vezes, de deleites dessa vida, de coisas que ao invés de contribuir para o reino de Deus, têm roubado a santidade, roubado a pureza dos olhos dos irmãos, e há um comodismo naquilo que toca a pregação do Evangelho. Deus tem comunicado no meu coração essa questão de voltarmos e estarmos com a igreja na rua. Mas, amados, eu creio que há um trilho onde nós como igreja precisamos de andar. E Deus tem nos chamado à comunhão com Ele, à oração, à meditação da palavra. Eu quero falar sobre isso mais para frente. A outra coisa é que Deus tem nos chamado a um serviço mútuo entre os santos, a edificação dos santos, servir a Deus, servir aos santos. E a outra coisa é servir ao mundo através da pregação do Evangelho.
Esse é um trilho por onde a igreja precisa de andar. Por isso que aquela música que nós cantamos, ela mexeu muito comigo. Eu me lembrei dessa música, porque ela canta algo que precisa ser nos nossos dias inspiração e desafio para nós no nosso coração. Foi este constrangimento de amor que fez com que Paulo trabalhasse mais do que todos os demais apóstolos. O texto de 1 Coríntios 15:10, 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso também precisa ser conosco hoje. O primeiro amor, ele é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, que nos leva a buscarmos e servirmos ao Senhor com intensidade e paixão. Irmãos, esse texto, para mim ele tem duas interpretações. Quando Paulo diz que eu trabalhei mais do que todos eles, ele imagina numa escala de pontos corridos, aparece Paulo disparado na frente, depois aparece Pedro, João, como aqueles que mais trabalharam. Eu não sei porque na minha lista Tomé é o último. Mas há uma outra interpretação, e eu prefiro ficar com essa segunda interpretação, que diz assim: eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Se você for olhar as Escrituras, os apóstolos do Cordeiro, eles evangelizaram em Jerusalém e os judeus da dispersão. Se você for olhar Paulo e o restante da sua equipe, evangelizaram o resto do mundo. Isso precisa mexer conosco, irmãos. Precisa de ter um constrangimento na nossa vida, no nosso coração, de gastarmos a nossa vida conosco mesmo, sem não nos importarmos com aquilo que Deus se importa. E o primeiro amor, ele coloca aquilo que Deus, essa paixão por Deus, os interesses de Deus acima dos nossos, amém? Quando eu olho para esse texto, amados, eu fico pensando que o cordeiro que foi morto, ele precisa receber a recompensa através do seu sacrifício, através da nossa vida e do nosso trabalho. Ele precisa receber não apenas a nossa adoração, a nossa devoção, mas ele precisa receber através da nossa vida a recompensa pelo seu sacrifício. Há um lugar de frutificação que Deus quer nos levar. E o Senhor precisa falar ao seu coração nesse aspecto hoje. Porque nós somos corpo de Cristo, somos tuas mãos, somos tua boca. E Deus precisa de mim e de você para continuar a extensão do seu reino nessa terra. O amor de Deus também implica obediência a Cristo e aos seus mandamentos. Queria entrar agora num segundo ponto, que é voltando ao texto propriamente dito, que é a perda desse primeiro amor. Eu queria aqui tentar lançar um pouco mais de luz e entendimento acerca dessa perda. Alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição na produtividade. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho a Deus. Pois o Senhor Jesus disse: conheço as tuas obras como o teu labor e a tua perseverança. Ou seja, Jesus começa elogiando o trabalho na vida dessa igreja. E ele diz: eu conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Essa expressão labor, no grego é kopos. Ela significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é que a perda do primeiro amor não está ligado apenas ao fato de relaxar no trabalho, de achar que agora eu não estou pregando o evangelho, parei um pouco de ler Bíblia e eu perdi o primeiro amor. Não é só isso. Porque essa igreja aqui, ela tinha
um intenso trabalho, intensa fadiga, um intenso labor. E Deus continua, esse tipo de perseverança não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade. Ou seja, essa turma aqui, esses primeiros irmãos, eles estavam trabalhando arduamente. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou pensar em desistir. Uma vez que nesta mensagem o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos. Ele diz, e tem perseverança, suportastes prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então Deus elogia a perseverança desses irmãos. Mas ele continua, tenho porém contra ti. Então a perda do primeiro amor é algo que Deus tem contra nós, que Deus tinha contra essa igreja. E ele diz, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a perda do primeiro amor, ela é chamada de uma queda. Ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste. Então a perda do primeiro amor, ela é uma queda. E a palavra que aparece aqui é arrepende-te. Irmãos, toda vez na Escritura que essa palavra arrepende, ela é dita, é num contexto de arrependimento. Nós ouvimos isso quando nós entramos no reino de Deus. Quando ela se refere à conversão, à mudança de rumo, à mudança de atitude. Quando a Bíblia fala de arrependimento, ela está dizendo muda de rumo, muda de direção. E o texto está dizendo, volta à prática das primeiras obras. Agora eu queria te ajudar a entender essa questão do abandonar o primeiro amor. Essa expressão, abandonar, a palavra que aparece no original é apieme. E ela tem um significado bastante amplo. Essa palavra significa enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir. De um marido que se divorcia de sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Percebem o quanto amplo é o significado de abandonar? Percebe que não é um ato de descaso, mas é um ato voluntário, é uma decisão que eu e você nos deixamos levar ou tomar. A perda do primeiro amor, irmãos, é uma queda. Ela pode ter vindo na nossa vida por meio de uma angústia, uma tribulação, por meio de uma fadiga, algo trágico, por meio de entendimentos equivocados. Mas a perda do primeiro amor, essa expressão de um marido que se divorcia de sua esposa, de desertar sem razão, de abandonar. Eu entendo, amados, que Deus quer mexer conosco hoje, quer mexer com a sua fé. Que Deus quer resgatar no seu coração um lugar que Ele tinha antes, no início, quando você se converteu. Você crê nisso? Estas expressões refletem não uma perda meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. Não é apenas um acidente de percurso. Jesus tampouco está exortando essa igreja por não o amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. E não era mais o amor que Jesus esperava encontrar neles.
Queria te perguntar se isso faz sentido no seu coração. Porque uma das propostas é que você avalie como anda o seu amor a Deus. Com qual nível de amor você tem vivido a sua vida cristã. Eu queria falar e apresentar para os irmãos 4 possibilidades que faz com que esse amor se esfrie. Isso aqui não é uma lista fechada, os irmãos podem acrescentar a essa lista o que Deus falar ao seu coração. Mas uma das coisas que nos levam a perder o primeiro amor é o convívio com o pecado. Lá em Mateus 24:12, Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, eu não creio que aqui Jesus está falando do pecado na minha vida, na sua vida. Jesus está falando do convívio com o pecado à nossa volta. Eu não estou falando de alguém que vive no pecado, porque esse é óbvio que já está longe de Deus. A frieza, muitas vezes, ela é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que nós vivemos. É a multiplicação do pecado à nossa volta, não na nossa vida. Mas a convivência com coisas ou com pessoas vão nos tornando tolerantes. Nós precisamos de ter cuidado para não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes, os enredos dos filmes, da violência, da imoralidade, muitos outros valores mundanos, nós vamos cedendo os nossos olhos e de repente nós estamos já não nos incomodam mais. Ainda que não cedendo a estes pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, nós ficaremos acostumados com esses valores errados a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie. Queria lembrar os irmãos de uma passagem que se refere a Ló, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 9, que diz assim: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Mas livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu queria te perguntar, no seu coração, você se aflige ainda com o pecado à sua volta? Deus sabe livrar da provação os piedosos, mas também reserva castigo para aqueles que estão vivendo impiamente e injustamente diante dele. Segundo ponto, que pode fazer com que o nosso amor se esfrie, a falta de profundidade. Em Lucas 8,13, a Bíblia diz que a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esta semente, ela caiu num solo pedregoso, ela brota depressa, mas não tem profundidade. Isso aqui, amados, fala de irmãos que estão vivendo na superficialidade, que são superficiais, que não têm profundidade, que não têm vida com Deus, que não crescem no conhecimento da palavra e dos preceitos do Senhor, que são rasos na comunhão, que não se dão a conhecer. Isso é viver na superficialidade. O segredo para nós não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, de mantermos esse fogo aceso no nosso coração, é desenvolvermos comunhão com Deus. Alguns não investem tempo num relacionamento diário, perderam o lugar secreto, não oram, não se enchem da palavra,
não procuram mortificar os feitos da carne com jejum para viverem no Espírito Santo, não se envolve com o trabalho de Deus, são cristãos sem profundidade que vivem na superfície. Ser profundo, irmãos, tem a ver com se envolver com tudo isso com intensidade. Tem a ver com obediência à palavra de Deus. É tirar tempo para meditação, para oração, para adoração. Então, isso são coisas que podem alimentar esse fogo no nosso coração para que ele não se apague. Um dos outros pontos que podem fazer com que o amor se esfrie é a falta de tratamento. Lá na parábola do semeador, em Lucas 8, a Bíblia fala que a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, os espinhos, para quem já viveu na roça, sabe disso. O espinho, enquanto ele está pequeno, ele é inofensivo. Não faz mal para ninguém. Mas quando ele cresce, ele se torna maduro. Aí ele começa a ferir. E ele não só fere, como ele sufoca a semente, segundo o texto. Pecados domesticados na nossa vida. Pecados que você vai 1, 2, 3 vezes. Daí a pouco você não consegue nem mais achar lugar de arrependimento, porque você já se acostumou com eles. Essas inocentes negligências são elas que vão te tirar do primeiro amor. E consequentemente, podem te tirar do reino de Deus. A primeira pessoa que precisa tratar no seu coração é a pessoa do Espírito Santo. Você precisa sujeitar a sua vida ao Espírito Santo. Você precisa sujeitar a sua vida à palavra de Deus e conferir as suas práticas com a palavra de Deus. Você precisa também se deixar avaliar por outros. A falta de tratamento, eu tenho dito, irmãos, que parece que baixou um espírito de Caim no meio da igreja. Caim, quando perguntado sobre seu irmão Abel, ele responde assim: por acaso sou eu tutor do meu irmão? E eu quero te dizer que nós continuamos guardas uns dos outros. Nós continuamos protetores uns dos outros. Você não pode permitir que seu irmão esteja vivendo uma vida deliberada de pecado e não tocar na vida dele, não admoestá-lo, não exortá-lo. O faça com o espírito correto, no intuito de ganhá-lo. O faça com brandura, mas o faça pelo amor de Deus. Porque nós somos guardas uns dos outros, nós somos sujeitos uns dos outros. Não podemos ser permissivos uns com os outros, senão não há comunhão. Que comunhão é essa onde você é superficial, onde você não se deixa conhecer? Parece que nos grupos caseiros não tem mais confissão de pecado. E eu não acho que é porque os irmãos pararam de pecar. Eu acho que é porque estão guardando uma imagem. Não é só uma questão de imagem, eu acho que tem a ver até com uma mente que consegue viver com a amargura, que consegue viver com os escândalos e não se aflige. O evangelho do reino ainda continua, o governo de Cristo sobre a nossa vida. Nós temos um rei. Esse rei tem normas, tem leis. O Senhor já nos corrigiu quanto a sermos aferidores da vida uns dos outros. Nós não somos aferidores da vida uns dos outros. Nós não somos juízes sobre a vida uns dos outros, mas irmãos, nós continuamos irmãos e guarda uns dos outros. Há um espírito correto de poder admoestar e corrigir. Nós precisamos deixar de ser melindrosos, porque senão, irmãos,
vira religião, e o primeiro amor se esfria no nosso coração, porque nós não mais nos sujeitamos ao tratamento de Deus, nem ao tratamento do Espírito Santo, nem da palavra de Deus e nem de uns aos outros. Quarto ponto que pode fazer com que nós percamos o primeiro amor, as distrações. Irmãos, tem um texto de Êxodo 5, versículos 5 a 9, que diz assim: disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó, superintendente do povo, e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Irmãos, isso aqui é uma ilustração da estratégia de Satanás, que ele tenta aplicar ainda nos dias de hoje. Aqui é na ocasião onde Moisés e Arão chegam, dizendo a Faraó assim: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa, ou deixa meu povo ir para que me adore. E Faraó então endurece o coração e ele diz: esse povo está ocioso demais, vamos multiplicar o trabalho para que eles sequer nem se lembrem de buscar a Deus. A estratégia aqui era distrair o povo com trabalho. Eu quero dizer que essa mesma estratégia, ela continua nos nossos dias. Nós vivemos num período de crise, onde nós estamos sujeitados a trabalhar mais para ganhar menos, para termos que sobreviver. A estratégia é a mesma. Mas como povo de Deus, nós não dependemos de uma crise, nem do momento econômico do país, mas nós dependemos de Deus. Agora, amados, aqui a estratégia era trabalho. Mas quando fala de distração, eu queria que você refletisse por um momento num tanto de outras distrações que a mídia, que o presente século, que a ciência, que a tecnologia colocou nos nossos dias para nos distrair. O quanto de entretenimento e opções de lazer e coisas dessa terra que podem nos distrair. E estas distrações podem fazer com que nós percamos o primeiro amor. Em Lucas 14, 15, fala da parábola da grande ceia. Jesus revela nessa parábola, eu não vou ler esse texto, os irmãos só tomem nota, Lucas 14, 15 a 24. Mas Jesus revela que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações com coisas lícitas e abençoadas por Deus. E nesse caso aqui fala da aquisição de propriedades, de melhoria na produção, quando diz, comprei uma junta de bois, e outros até mesmo como casamento. E eu queria terminar essa parte te perguntando: o que tem te distraído? Podemos lembrar também da passagem de Marta, onde Jesus diz: Marta, andas preocupadas e distraídas. A gente conhece esse texto, amados, de cor e sorteado. No entanto, nós continuamos repetindo a atitude de Marta, distraído com muitas coisas. Eu queria agora, irmãos, entrar na última parte, que é apresentar aquilo que o texto apresenta para nós. Enquanto isso, eu gostaria que você fosse no seu coração avaliando se houve queda, se houve perda desse primeiro amor, se Deus está falando no seu coração, se você está disposto a restaurar. E aqui o que eu quero te apresentar é a solução que o próprio texto aponta como um caminho de restauração. O próprio Senhor Jesus, Ele propõe esse caminho da restauração. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. O primeiro passo, irmãos, é você se lembrar. Quando eu olho para essa expressão, lembra-te, eu não consigo ver Deus olhando para mim dizendo assim: cabeção, você me abandonou, você já não me ama mais. Mas eu vejo um Deus que apela para a saudade. Eu vejo um Deus dizendo assim: lembra do que nós já tínhamos antes.
Lembra que eu já fui prioridade, que você já me preferiu. Lembra de que você já levantou às 5 horas para orar e para me buscar. Lembra como você guardava a minha palavra no coração. Lembra de como era fácil você se mobilizar. Irmãos, Deus não é um ser carente que tem saudade, apenas. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Ciúmes de quando nós flertamos com o mundo e com aquilo que não é do agrado de Deus. Se Deus nos criou para que o buscássemos, Deus nos criou para ter comunhão. Eu costumo dizer que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todos os dias Ele vinha estar com Adão, porque Deus nos criou para a comunhão, nos criou para relacionamento. Como que você acha que fica o coração de Deus ao ver que nós não o preferimos mais, que nós não o buscamos como nós buscávamos antigamente? Lembra-te daquilo que você já viveu no Senhor Jesus, dos momentos onde você foi para o secreto, onde Deus te visitou, de como você tinha sede de ler as Escrituras. Irmãos, trazer isso à memória não é só um saudosismo, mas é contrastar aquilo que você já foi ou já viveu um dia com Deus e não está vivendo hoje. Lá em Lamentações, se eu não me engano, tem um texto onde Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. São lembranças que pode trazer ao seu coração renovo, desejo de restaurar a sua intimidade e o seu amor para com o Senhor. Amém? O segundo ponto que a Bíblia apresenta é: arrepende-te. E eu queria ler um texto que para mim fala de um modelo de arrependimento. Tiago 4, versículos 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a restauração. Se reconhecemos que abandonamos o nosso primeiro amor, nós temos que separar imediatamente tempo para orarmos e chorarmos de arrependimento diante do Senhor e buscarmos renovação. Eu sei que recordar e chorar pelo passado não é a cura em si, mas é um passo na direção. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso o conselho proposto pelo Senhor na carta, ela tem um outro aspecto prático, além da lembrança e do arrependimento. E aqui, irmãos, esse texto de Tiago, ele falou muito claro no meu coração, da necessidade de que nós temos de arrepender, de nos afligir, de entendermos que é sério, porque a palavra de Deus termina dizendo: porque senão eu vou vir, eu vou remover o teu candeeiro. E esse texto, essa remoção desse candeeiro está dizendo: esta igreja não entra, não vai habitar comigo na eternidade. Eu fiquei muito preocupado em dizer isso aos irmãos. Eu fui conferir com Zé, falei: Zé, o entendimento é esse mesmo. O candeeiro, se você voltar no versículo anterior, do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, ele explica o que é o candeeiro, que é a igreja. E ele disse: não, eu vou vir, eu vou remover esse candeeiro. Não fala apenas de um testemunho, porque aqui é um testemunho do Espírito Santo, mas fala que a perda desse primeiro amor faz com que, de fato, esse testemunho da igreja seja removido. E ao longo dos anos, quando a gente vai ver a história, aquela igreja de Éfeso, que tanto treinou líderes
e evangelistas, gente que trabalhou. Ela chegou a 20 mil membros. Ela foi uma das igrejas maiores no Novo Testamento, dentro do contexto das primeiras igrejas. E a Bíblia fala que ela se dissipou por completo. Porque esses irmãos não acharam de volta o caminho para o primeiro amor. Não atenderam à exortação do Senhor. E o terceiro aspecto prático, a Bíblia fala, volta à prática das primeiras obras. Portanto, não se trata apenas de revivermos as lembranças ou de chorarmos de arrependimento. Nós precisamos voltar imediatamente à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. É uma forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pela qual nós buscamos o Senhor, pela forma como qual nós o servimos. Jesus, Ele não protestou porque os efésios não amavam mais, e sim porque já não amavam como anteriormente. Nós precisamos de reconhecer que é mais do que uma perda. Nós precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo, irmãos, de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar a Ele nada menos do que um amor total. Eu queria só trazer à sua memória o que foi as primeiras obras, porque o texto fala de algo prático, voltar à prática das primeiras obras. Irmãos, eu tinha até há pouco tempo atrás o meu caderno de meditação. Minhas primeiras meditações de João 1, de 1 a 3. Isso faz parte da prática das primeiras obras. Meditação não é só apostila 1 e 2. Meditação é um hábito de meditar na palavra de Deus, se possível, diariamente. Isso faz parte da prática das primeiras obras. Prática da primeira obra, irmão, oração, jejum. Eu comecei esse ano dizendo para Deus assim, Senhor, eu quero voltar à simplicidade da vida do Evangelho. Eu disse para minha esposa assim, esse ano nós vamos hospedar mais do que todos os outros anos da nossa vida. Eu quero voltar a hospedar com alegria, fazer isso com simplicidade. Eu quero voltar, irmãos, a pregar o Evangelho como eu fazia com simplicidade, como era no início. Eu me lembro, irmãos, na minha conversão, era fácil a pregação do Evangelho. Eu pregava o Evangelho em todos os lugares. No ponto de ônibus, no trabalho, na escola, por onde eu passava eu pregava o Evangelho. Não se tinha um dia de evangelismo. Era ser igreja na rua. Eu era igreja na rua. Eu nem tinha cultura bíblica, não sabia os textos. Mas eu pregava insistentemente. Pregava no sacolão, no supermercado, na fila do banco. Abordava as pessoas, dá o gancho, aquilo que nós chamamos do gancho. Eu fazia com simplicidade, irmãos. Porque essa é a prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras, irmãos, tem a ver com o jejum, com a nossa entrega a Deus, de como nós fazíamos no início. Voltar a fazer isso com simplicidade do nosso coração. Isso é voltar ao primeiro amor, isso está atrelado ao primeiro amor. É a forma que nós vamos manter esse amor aceso no nosso coração. Amém? O que foi as primeiras obras no meu coração pode ter sido diferente na sua, mas o amor era o mesmo. Havia no nosso coração um desejo intenso de agradar ao Senhor. Jesus era o centro, era o foco, era a prioridade. O estar com os irmãos, viver o reino de Deus, era o que nós mais almejávamos no nosso coração. E o Senhor quer que você volte a esse lugar, de colocá-lo acima de todas as coisas. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, torna essa palavra vida no nosso coração. Muito mais do que um discurso ou de uma pregação, vivifica essa palavra no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que essa palavra encontre lugar de transformação,
de renovo e de restauração nas nossas vidas. Nós queremos voltar ao primeiro amor, porque nós queremos preferir o Senhor. O Senhor precisa voltar a ser o centro e o foco da nossa vida. É o Senhor que nós queremos adorar e agradar. A palavra diz que aqueles que estão na carne não conseguem agradar o Senhor. Nós queremos sair do lugar de estagnação e voltar a viver o Teu Evangelho com simplicidade. Voltar a viver os princípios do reino com simplicidade, mas com muito amor, com devoção profunda ao Senhor, vivendo intensamente, ó Deus, essa paixão, esse afogo que um dia esteve aceso no nosso coração, aquilo que mais nos encantou no reino do Senhor. Pai, reaviva isso no nosso coração nessa manhã. No nome de Jesus, resgata, ó Deus, queremos decidir pelo Senhor, queremos escolher as coisas do Senhor, queremos escolher o Senhor e viver uma vida com o Senhor de intimidade e com profundidade, ó Pai. No nome de Jesus, que cada um dos irmãos possa avaliar, ó Deus, aquilo que perdeu. Se perdeu o primeiro amor, achar lugar nas suas lembranças, lugar de arrependimento. Deus, se arrepender de fato e voltar à prática das primeiras obras. Porque nós desejamos e queremos ter uma igreja, Senhor, que te serve com integridade, que te coloca como centro, ó Deus, da vida. Pai, faz isso, nós te clamamos no nome de Jesus, ó Deus. Amém.